Bom, tem Vasco e Fluminense, hein? O Cícero Melo tá de volta. A gente falou bastante do Vasco na primeira parte do programa, Cícero. Agora eu queria que você atualizasse pra gente o time do Zubeldia, hein? Pra esse clássico. Bruno, o tricolor carioca tem o melhor aproveitamento entre todos os clubes da Série A em 2026. 83% de aproveitamento, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate, uma derrota, e a derrota foi com um time alternativo na Taça Guanabara, perdeu para o Boa Vista por 1-0. E também tem o melhor aproveitamento como mandante em todos os times da Série A nesta temporada. 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. Nos clássicos estaduais em 2026, 2 pelo Carioca e 1 pelo Brasileiro, 3 vitórias em 3 jogos também, 100% de aproveitamento dos clássicos. Lembrando que o técnico Zubeldia, desde que assumiu o Fluminense como mandante, tem 100% de aproveitamento. 16 jogos seguidos com 16 vitórias quando manda o jogo. O Fluminense, que para o jogo contra a equipe do Vasco, terá o Zubeldia à disposição 3 jogadores que não participaram do último jogo. Eles estão recuperados de lesões. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, não teve fratura e sim uma entorse no tornozelo esquerdo. O Nonato está recuperado de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita, e também o Hércules, recuperado de dores no pubis. Eu acredito que todos os 3 vão começar no banco de reservas. E como última informação do Fluminense, Cano, o único jogador no departamento médico, ele fez uma cirurgia, uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 10 de janeiro e nesta quinta-feira voltou a treinar em grupo, em bola, no campo, com os companheiros. Não vai estar à disposição para domingo, mas quem sabe, ou contra o Palmeiras, próximo jogo do Campeonato Brasileiro, ou no segundo jogo da semifinal contra o Vasco do Maracanã, no outro domingo, ele já esteja à disposição. Bruno. O Fluminense teria um leve favoritismo pelo trabalho, sim, do Zubeldia. Na semana passada a gente estava discutindo aqui, falando sobre notas dos elencos, e eu vi muita gente aqui da nossa bancada dando um elenco do Fluminense muito próximo ao elenco do Vasco. Eu acho que só isso mostra o quão trabalho do Zubeldia hoje elevou o patamar desse time do Fluminense. É um time bacana de se ver. Eu tô gostando de ver o Fluminense jogar. Desde o ano passado, da reta final do ano passado, já era um time bastante interessante. Então ele começa a temporada com um trabalho muito interessante também. Meio que a consolidação. Acho que ele começa a temporada consolidando o trabalho de final de temporada no ano passado, e com muitos problemas, porque se a gente pegar a zaga do Fluminense, por exemplo, o Freitas é um jogador que, para mim, não é jogador para ser titular no Fluminense. Já errou ele ontem é um de jogador... novo, né? Errou ontem. Já errou ontem de novo. Ele é o tipo de jogador que você tem um trabalho, como o trabalho do treinador é um trabalho bom, vai fazer com que o time dispute, mas o Freitas é um tipo de jogador que pode colocar tudo a perder, né? É um jogador que tem essa característica. Pode entregar um campeonato. Hoje pode entregar um campeonato por não estar no nível de ser um jogador titular do Fluminense. Camisa 9, você tem o John Kennedy ganhando sequência esse ano, e eu acho que tem jogadores realmente que eles precisam ter sequência para entrar em ritmo, dependem muito da ganhar parte confiança, física. né? E o John Kennedy, ele depende muito da parte física dele também. Então, essa sequência de jogos é importante, mas ele tá tendo sequência de jogos, ele não tem concorrência, né? Ao máximo, você pode colocar ali um Kevin Serna como falso 9, e o Serna não é um grande definidor. Apesar de fazer gols, ele não é aquele grande definidor. Então, assim, o Fluminense tem problemas que ainda não foram resolvidos, e mesmo assim, né, com os problemas, o Zubeldia tem conseguido fazer esse time do Fluminense jogar futebol, valorizando a qualidade de jogadores, potencializando jogadores. É muito bacana a gente ver, por exemplo, o Lúcio Acosta jogando nesse time do Fluminense, o próprio Martinelli, que também tá jogando muito. O Martinelli joga demais, tá doido. Cara, eu não sei não, hein? O Ancelotti tava aí, esteve no jogo do Fluminense, jogo que o Martinelli arrebentou. Pode ser que pinte aí, de repente, uma oportunidade pro Martinelli. Bruno Guimarães lesionou. Ontem no placar no mundo foi base isso. Foi sobre isso, né? Inclusive, eu defendi a convocação do Martinelli. Eu acho que ele, dentre as opções que tem hoje, também. Tranquilamente a que eu acho que melhor encaixa e o único que faz todas as funções bem. O Martinelli consegue ser muito presente em várias maneiras diferentes no campo. E é uma posição que o próprio Ancelotti já rodou algumas vezes na seleção, não como titular, né? Ele tinha ali o Bruno Guimarães e o Casimiro como titulares, mas mesmo no banco, com a
com a presença do Bruno Guimarães, ele chegou a utilizar o Andrei Santos, Andrei o Fabinho chegou a ser convocado. Ederson da Tem moral Atalanta. também. Ederson. É o Ederson Eu acho que também. eu acho que o Andrei vai ser titular na próxima data FIFA. Também acredito. Eu acho que vai. Na vaga do Mas, Bruno obviamente, Guimarães, ele vai isso. precisar, na vaga do Bruno, mas ele vai precisar convocar um jogador Alguém, a mais e de repente testar. Eu gosto muito do Ederson também, mas eu acho que o Ederson é um jogador que também atua um pouquinho mais à frente. De repente, um terceiro homem de meio campo funciona melhor pro Ederson, mas eu gosto muito do Ederson. Pra mim, é esses dois, Martinelli e Ederson. Eu coloco o Danilo nessa lista do Com Botafogo. certeza. Eu acho que o Danilo tá numa Danilo fase também, inacreditável. Eu gosto muito do futebol do Danilo. Inclusive, se não fosse a questão física, que hoje eu acho que é um pouco complicada do Danilo, a gente não sabe o que esperar, se é uma coisa mais grave, menor, e acho que vai depender muito de como ele jogar na altitude, se ele jogar, por conta de todas essas circunstâncias, talvez isso impacte na convocação, mas pra mim fica entre o Martinelli e o Danilo. Eu acho que hoje não só são dois dos melhores volantes brasileiros que têm atuação no futebol, como dentre as opções, Andrei Santos deve ser titular, né? Mas considerando aí o Ederson, João Gomes, André, Marcos Antônio, Breno Bidon, que são nomes que também estão no radar, Bidon tá eu jogando ainda muito bola coloco... também. Eu ainda coloco... O Bidon é brincadeira. Mas É que eu o acho Bidon que- joga mais avançado. né? Eu acho que é mais isso. Eu acho que o Bidon Igual o ele tem que Ederson, o render Ederson joga melhor, mais ele tem que estar um pouco mais avançado avançado. Tem o Andréas também, né? O Andréas Tem o também tá Andréas, tá num jogando ótimo muita início de bola. temporada também. Mas eu ainda fico com o Martinelli ou o Danilo. Eu acho que eles são os principais nomes. Se fosse eu a convocar, seria um dos dois. Pena que o trabalho do Ancelotti teve um grande mérito nesse período, foi conseguir encaixar Casemiro e Bruno Guimarães. Ele conseguiu Pena? encaixar... não, porque o Bruno Guimarães Mas foi machucou. maravilhoso. Não, então, pena pelo ele fato lesionar. do Guimarães Não, ter se lesionado. Vão ser os Porque dois, foi assim, o principal os dois testes, ponto até né? agora. Não, Oi? vão ser os dois testes. Que vão ser dois jogos muito difíceis, né? Vão ser testes realmente pra Sim. Copa do Mundo. E Aí o que a gente Bruno vai entender o ficar nível de que a seleção fora tá, né? Justamente, o Bruno vai ficar de fora justamente desses dois jogos, que são dois jogos muito importantes. Mas eu acho que o Martinelli merecia essa chance. O Martinelli tá jogando muito. Mostra mostra bastante do trabalho do Zubeldia potencializando vários jogadores. O Martinelli já vinha muito bem, mas acho que ele termina a temporada ainda melhor. Eu acho que o Martinelli Desde a Copa do termina Mundo de temporada Clubes ele ainda só melhor. melhora. Torcida tricolor, o Fluminense monitora a situação do centroavante Rodrigo Castilho do Lanús após o jogador ter feito um gol, né, na equipe do Flamengo nessa final dessa Recopa, e é um jogador que a diretoria do Fluminense acredita que não irá né, investir muito dinheiro para contratar esse atleta. Então, assim, segundo informações da ESPN Argentina, o Fluminense demonstrou interesse na contratação desse atleta, né? É um jogador que é um cara que não é novo, né? É um cara que já tem uma certa idade, já tem uma certa experiência. É um cara que é diferente do John Kennedy, né? Um cara de menos mobilidade, aquele centroavante mesmo, igual o Fred, já passou pelo Fluminense, né? O Washington e tantos outros jogadores, né? Então, assim, vamos torcer para que realmente, se isso proceder, se essa informação realmente for verdade, é um nome aí que o Fluminense tem um interesse. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Rodrigo Castilho no Flusão? Seria uma boa? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E falando em centroavante, o Cano, né, pode aí voltar para os gramados o mais rápido possível. O jogador se recupera, né, de uma temporada cheia de lesões. Vamos torcer para que ele pelo menos tenha uma temporada 2026 muito boa com a camisa do Fluminense, e aí no final da temporada ele procure outro clube ou encerre sua carreira, porque no Fluminense provavelmente ele não deve mais permanecer. Amigas e amigos, eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.